Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Luísa Damasceno, trabalho na Vetex, sou Commerce Engineer. Hoje estou responsável por uma carteira de clientes e vou chamar no palco hoje para a gente conversar sobre um painel de personalização de experiência. Nós vamos convidar algumas mulheres incríveis aqui. Vou começar chamando a Priscila. Priscila Salles, do Banco Inter. Obrigada pela presença e pela disponibilidade de ter essa troca aqui com a gente. Vou chamar a Tamires Rezende, da L'Oréal. Muito obrigada. Ela vai representar aqui uma visão de indústria que eu acho que vai agregar demais na conversa, quem se identificar com o negócio. E vou chamar também Natália Garcia, que vai representar o Banco Bradesco. De novo, né? Pessoal, muito obrigada. Hoje o objetivo é a gente falar como personalizar produtos e experiências, né, usando dados e atendendo públicos que são cada vez mais exigentes, né? A gente sabe que hoje a personalização já não é mais um plus, é quase que uma expectativa mesmo do cliente com relação ao negócio, diferentes negócios. Eu queria ouvir de vocês a experiência de cada um. O objetivo é a gente ter essa troca e vocês complementarem com as valiosos resultados que vocês já tiveram, tá? Vou começar hoje com um desafio que eu acho que todo mundo tem, independente do tamanho do negócio, que é as jornadas que o cliente se encontra hoje. A gente tem um cliente que interage por WhatsApp, mas às vezes compra na loja física, ele reclama no Instagram. A gente tem esse cliente interagindo por diferentes meios, né? E eu queria entender com você, como que vocês conseguem hoje mapear essa jornada e entender o comportamento real desse cliente? Quem se sentir à vontade de começar? Eu posso começar. Primeiro, gostaria de me apresentar e agradecer o convite. Eu sou a Tamires, eu sou CMO Omnichannel da L'Oréal Luxo. Dentro da L'Oréal Luxo, aqui no Brasil, a gente tem hoje 9 marcas no portfólio, então vou dar um exemplo de algumas, tá? Lancôme, Valentino, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, etc. E a gente opera em diversos canais aqui no Brasil, né? Tanto no e-commerce, a gente tem loja própria no e-commerce também, parceiros físicos. Então, trazendo já um ponto da sua pergunta, efetivamente é bastante complexo quando você olha toda a jornada omnicanal e como a gente personaliza efetivamente e entende muito desse consumidor, né? Então, dentro hoje da L'Oréal e principalmente dentro de luxo, a personalização não é uma opção, né? Então, principalmente para conectar com esse consumidor, a gente precisa conhecê-lo. E eu acho que um dos grandes desafios, quando o cliente está no WhatsApp, ele está nas redes sociais, ele está na loja física, ele está no nosso canal próprio do e-commerce ou do e-commerce parceiro, é a gente conseguir conectar um pouco dessa jornada, né? Então, acho que tem diversas formas para a gente fazer essa conexão, mas acho que o primeiro trabalho é você integrar o máximo possível de informações sobre esse consumidor para que você consiga começar a tirar insights e entender um pouco dessa jornada, né? Porque claramente todo mundo que está aqui nesse evento sabe que a jornada do consumidor, que era linear talvez há uns 15, 10 anos atrás, hoje ela é totalmente complexa. Então é muito difícil você plugar esses pontos e conseguir delimitar e desenhar, mas sim, hoje tem diversos recursos para a gente conseguir fazer isso. Legal. Perfeito. Querem complementar? Vai lá. Bom, eu sou Natália, sou CMO do Bradesco, né? E ali eu pego uma amplitude desde a área de pesquisa, que é um grande aliado nosso, né, nos insights de comunicação, até final de funil ali com toda a performance. E uma das coisas que a Tami trouxe, que eu acho que é importante trazer aqui, é que mais difícil é depois categorizar esses clientes partindo de uma jornada. Então, você vai lá e mapeia, ele fez uma jornada toda no canal físico, e aí, num segundo momento, ele já resolveu fazer uma jornada meio digital, meio físico, e aí você já perde ele numa clusterização. Então, a gente tem ali um desafio de CRM, que é atualização desse CRM
e das sazonalidades que acontecem do comportamento de mídia do consumidor. Então, eu acho que esse hoje é um dos maiores desafios que a gente tem, do time que você consegue marcar esse cliente dentro de um cluster específico de comunicação. Legal. Super prazer, meu nome é Priscila. Eu sou responsável pela área de clientes do Inter, sou diretora executiva. O Inter hoje é uma plataforma com quase 40 milhões de clientes. Grande parcela desses clientes são pessoas jurídicas, então hoje a gente também atende as PJs do Brasil. E no nosso caso, como a gente é um banco digital, nossa estratégia, todo o nosso desenho está todo embedado no digital. Então acaba ficando um pouco mais fluido, um pouco mais fácil essa comunicação com o cliente. Então o nosso cliente no final do dia, ele acaba deixando rastros ao longo dessa jornada e a gente vai acompanhando ele em todo o ciclo de vida. Lógico que é um desafio muito grande, mas tem ferramentas hoje que têm nos ajudado a chegar no nível de acurácia muito grande para a gente acompanhar essa jornada e detectar os melhores momentos de comunicação. Então, um bom exemplo disso, não só para a experiência de atendimento, mas também como experiência de venda, foi quando a gente conseguiu incorporar uma relação em que o cliente ligasse para a gente no nosso atendimento, falasse sobre um produto e assim que ele entra no aplicativo, vai aparecer para ele exatamente aquele produto que ele acabou de falar com a gente. Então, isso acaba trazendo mais proximidade, mais personalização e a facilidade e fluidez de comunicação com o cliente. Perfeito, gente. Muito obrigada. A próxima pergunta eu vou direcionar para a Tamires, porque é uma dúvida e eu acho que um desafio maior para a indústria, né? Que é quando você depende, né, de um intermediador ali, de um varejista, para grande parte da jornada daquele cliente, né? Para o ponto físico, às vezes para executar a compra final. Muitas vezes você precisa de informações que o varejista detém. Queria entender como que você tem essa informação mesmo sem ter o total controle da jornada. Acho que isso é uma pergunta de $1 milhão, principalmente para quem opera no B2B, né? Então, eu vou trazer aqui 3 caminhos que hoje a L'Oréal, e aí não só a Luxo, né, mas a L'Oréal como o Brasil todo, a gente desenha, tá? Primeiro, eu acho que eu tenho até uma palestra de vocês, um talk aqui na VTEX, sobre Data Clean Rooms. Então, a gente está trabalhando com Data Clean Rooms com os parceiros que têm um nível de tecnologia um pouco mais avançado, porque dentro da L'Oréal a gente tem um pilar de segurança da informação do consumidor muito forte, respeitando também a LGPD. Então, é muito importante que a gente garanta muito cuidado a partir do momento que a gente queira analisar dados dos consumidores que não são dados nossos. Tá? Segundo ponto, ter uma parceria muito próxima do varejista, né? Seja ele um e-commerce talvez de tamanho médio, que tem algumas tecnologias tão agregadas, e também do lojista físico para conseguir tirar alguns insights, entender o que a gente pode compartilhar dentro de casa com eles, para entender um pouquinho mais da estratégia e ser um pouco mais diretivo para aquele consumidor que faça sentido para aquele varejista em específico. E o terceiro ponto são pesquisas, né? Então, a gente tem uma área muito forte de CMI dentro da L'Oréal que nos suporta a ligar todos esses pontos, né? De novo, com a pergunta anterior, a gente tem um pouco de informação em cada parte da cadeia e que dentro de casa a gente faz o nosso dever de casa para entender o contexto geral e trazer isso para dentro do nosso planejamento, das estratégias das nossas marcas. Esse B2B2C, né, que a gente às vezes esquece, mas o Bradesco, mesmo no sistema financeiro, a gente tem muito. A gente tem um canal digital, a gente tem um canal físico de agência e a gente tem um correspondente bancário que não deixa de ser um lojista da L'Oréal, né, são mais de 39 mil correspondentes bancários hoje no país. O Bradesco tem atuação em todos eles. E uma das pontas, Lu, que a gente usa muito como forma de contato é a pesquisa. Então, eu tenho mapeamento por geolocalização, utilização, comportamento. Inclusive, todos esses sistemas são ligados com toda a parte de back-office do banco, onde a gente consegue ali travar alguma reclamação ou algum dado de rede social que ele já tenha mapeado. Hoje, a gente consegue fazer isso e deixar disponível num tablet para que o ponto de contato desse correspondente bancário consiga atender logo na chegada o cliente dentro da loja, né? Então, normalmente são farmácias, são estabelecimentos de comércios pequenos, né? Tipo lanchonetes que tem na cidade, são essas que a gente consegue fazer ali. Hoje são mais de 39 mil, mas a grande dificuldade
é como mapear, por conta da LGPD, então a gente tem um sigilo gigantesco aí, toda uma proteção de dados, mas ao mesmo tempo, os dados de comportamento de utilização, que a pesquisa na ponta tem ajudado muito a gente a ser proativo, preditivo na organização dos dados e de oferta. Muito bom, gente. Muito obrigada. Seguindo aqui, é uma curiosidade grande, minha, inclusive. Dentro desse desafio, né, e dessas implementações, que eu imagino que são muitas, de tecnologia no negócio, se vocês pudessem escolher, né, aonde a personalização tem feito mais diferença, talvez a resposta seja diferente entre vocês, né? Vocês acham que seria na aquisição, né, no momento de aquisição daquele cliente, no momento de fidelização ou talvez no pós-venda? Fidelização. Quem vai Só pode começar? uma. Só pode... Eu acho que é fidelização. Eu acho que na fidelização, eu acho que é onde a gente... Eu tô com você. Fidelização também. A relação do Inter é justamente essa, né? Depois que a gente faz a aquisição do cliente, então ele entra, faz o onboard, hoje a gente abre mais ou menos 35 a 40 mil contas todos os dias, 100% digital. Então o nosso cliente entra no aplicativo, começa a se relacionar com a gente. Nesse momento, eu vou ter pouca oportunidade de personalização. Então ainda não conheço profundamente meu cliente. Ao longo do momento que eu vou conhecendo ele mais, ele vai se abarcando mais dentro do aplicativo e vai deixando informações. Usa o cartão de crédito, faz uma compra dentro do meu aplicativo, manda um Pix, etc. Ele vai me deixando informações valiosas. A partir daí, eu consigo conhecer ele mais profundamente e, de fato, ofertar coisas que fazem mais sentido para ele. Não somente isso, dá um exemplo bem legal. Assim, hoje a gente trabalha uma plataforma de geofence em que o nosso cliente ele entra na Disney e recebe um push para falar: você tem 10% de cashback hoje aqui na Disney com o Inter. E como isso? Através de localização. Então, a gente vai acompanhando a jornada do cliente, aproveitando desses momentos para poder ter bons argumentos de comunicação, engajamento e vendas. A gente sabe que as pessoas passam por momentos de vida diferentes, então elas vão avançando na vida, casando, etc. E a gente vai tentando encontrar dentro do Inter qual que é o produto certo para aquele cliente certo, também no momento ideal de vida dele. E essa coisa da experiência que a Pri trouxe, eu acho que é um elemento fundamental. Se eu pudesse dividir aqui a minha área lá, a gente tem pesquisa, né, como um grande alicerce inicial, então toda a parte de NPS, de pesquisa, de dados, eles borbulham aqui, que dão insights para toda a comunicação, né, e que podem alimentam ali topo de funil e que descem no fim do funil. Só que tem uma parte lá em cima que é cross a todas as áreas, que é a parte de experiência. Então, essa parte, ela vai gerando essa fidelização ao longo do convívio, né? E aí a gente tenta fazer com que ela se conecte com a comunicação e com a análise de dados de CRM, porque ter dados é simples, né? No final das contas. Como a gente utiliza ele e como a gente recorta ele, como eu consigo de uma maneira não tão invasiva, né, e conseguir aparecer no momento que não seja ou que não seja para todos, eu acho que isso é uma coisa que faz a diferença. É simples? Não. A gente quebra muita cabeça, estamos pilotando vários squads bem apartadas, com momentos de experiências e recortes diferentes, para públicos diferentes, porque às vezes funciona com um determinado recorte etário, o outro funciona com um determinado recorte social, o outro sazonal de região do país, né? Então eu tenho um superaquecimento de São João, agora esse período de junho no Nordeste, já o Sudeste eu não tenho o mesmo impacto ali. Então, esses eventos e essas formalizações de experiência vão nutrindo a gente, alimentando para que a gente consiga impactar o cliente no momento certo. Se eu puder adicionar um pouquinho, acho que porque o meu negócio é um pouquinho diferente das duas, principalmente falando de luxo, com certeza a fidelização, a personalização é muito importante, mas também na aquisição ele tem um papel muito singular, se eu posso dizer assim, porque você desenhar uma comunicação para aquela pessoa com um produto que faça sentido, com audiências muito bem construídas, acaba que aquela pessoa ela entra num funil de relacionamento com a sua marca muito mais engajada. Então, hoje a gente também se preocupa muito com algumas ferramentas de personalização, e eu concordo com a Priscila que são poucas, né, quando a gente fala um pouco de aquisição, mas ainda assim a gente consegue, para que a gente consiga
fazer a aquisição de um consumidor que tenha um pouco mais de fit com aquele produto. E hoje nós temos 9 marcas que são bem diferentes entre cada uma delas, e também várias categorias. A gente tem perfume, a gente tem maquiagem, a gente tem produtos de skincare. E o público pode variar entre elas. Totalmente, né? totalmente. Então, e a são experiência ser audiências... personalizada em cada uma delas. Total, né? são jornadas muito diversas. Então, eu concordo com fidelização, mas a gente também tem que ter um pouco de atenção na aquisição para ela ser bem assertiva. Perfeito, muito obrigada, gente. Seguindo aqui, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que todo mundo está tomando cuidado agora ao adquirir algum tipo de automação, algum tipo de AI para o negócio, que é como equilibrar a automação, né, com empatia. Onde que realmente a tecnologia vai aproximar e aonde ela pode afastar o cliente. Bom, no final do dia, quem está de fato pilotando a plataforma somos nós. Então, acho que é a hora que entra de fato o ser humano ali para mudar um pouco o jogo do negócio. Então, tem coisa que ainda não está totalmente calibrada, não está legal, o que precisa ser ajustado. Então, lá no Inter a gente começou a trabalhar chatbot já fazem 7, 8 anos. Tem sido uma alavanca muito importante de relacionamento para a gente, assim, com o nosso cliente. Mas isso é insuficiente, ainda mais falando de 2025, de AI. Então, a gente tem avançado bastante para ficar cada vez mais próximo do cliente, auxiliando o cliente. Então, o que a gente tem visto, assim? O cliente não quer só resolver o problema dele, a gente precisa antecipar o problema dele para resolver um problema que poderia acontecer amanhã. Então, como fazer isso? As pessoas estão mais ansiosas, elas estão querendo mais personalização. Então, eu já te liberei meu dado, agora consuma ele da forma correta e me ofereça uma plataforma que, de fato, faça sentido para mim. Então, a gente tem tentado trabalhar bastante nesse sentido para ter bastante empatia, para saber quem está do outro lado. Quem está do outro lado vendo um anúncio, vendo uma mídia que vai engajar com o nosso produto. E aí eu vou falar desde precificação até oferta, até momento de oferta, está em casa com os filhos, com a família, quer receber um iFood em casa através da plataforma do Inter. Então, tudo isso a gente tenta ter o máximo de empatia com o momento do cliente para a gente encaixar também com os produtos do Inter. É uma plataforma muito grande hoje, a gente está com 170 produtos, é um super app, a gente não se limita ao universo bancário, então a gente tem um nível grande de ofertas para fazer. Então, como fazer isso com equilíbrio é a grande question mark aí no final. Lá na L'Oréal a gente fala muito que a tecnologia, de uma forma geral, e principalmente a AI, ela está a serviço dos nossos times para facilitar uma infinidade de relações que a gente quer ter e de estratégias com o nosso consumidor final. Então, hoje, a gente não consegue nem imaginar como ela vai substituir, não vai substituir o input, a empatia, o relacionamento, a criatividade humana em diversas questões. Por exemplo, na geração de uma peça, de um asset, numa comunicação de uma mídia, ela ainda tem o que é muito importante da humanização. Então, hoje a gente usa muito como uma ferramenta e que agiliza com certeza muitas questões dentro de casa, mas ainda assim o criativo humano ele é muito importante dentro da jornada. Eu acho que as meninas trouxeram aqui um recorte muito importante, então eu vou separar em duas aqui. Eu acho que trazendo um pouco do que a Tamires trouxe do impacto no time, que é uma das grandes ansiedades, né? Como é que vai substituir, a gente vai deixar de ter o humano, né? Eu sou um otimista por natureza, eu acho que a humanidade já viveu isso na Revolução Industrial, né? Que foi logo ali, na entrada da internet. Toda vez que a tecnologia aparece, essas conversas surgem e o ser humano se adapta, né? A gente já viveu aqui fases que tinham 3 profissões, agora eu não sei nem dizer quais são as novas profissões que vão acontecer nas próximas décadas. Então, eu acho que a tecnologia, ela precisa ser aceita, ela não volta, né? Uma vez dada, a gente não retrocede, a gente avança. E quando a gente avança, nós que criamos elas. Então, como é que a gente consegue utilizar ela da melhor forma para que a gente tenha disponibilização de tempo, para pensar um pouco mais na estratégia? Então, eu vou citar um exemplo aqui que a gente usa muito hoje dentro toda a parte de growth do banco. A gente utilizava, sei lá, dentro de uma squad, uma dupla de criação que, para desmembrar uma campanha, levava de 7 a 10 dias de insight criativo, de desenho, de dobrar mesmo nos canais digitais, né? São tantos formatos que a comunicação vem passando. Hoje a gente está demorando 2 horas e 10 minutos.
Então, assim, isso é uma boa utilização da inteligência artificial. Para fazer, aí, Nath, sumiu gente da equipe, demitimos, não. A Squad continua lá, com as mesmas pessoas, só que a gente consegue drenar a atenção para outros negócios que possam acontecer. E um outro recorte que eu acho que vale aqui trazer, e aí trazendo um pouco do que a Priscila falou, a gente tem a BIA, né, que eu acho que muitos de vocês aqui conhecem, né, a Bradesco Inteligência Artificial, que é um sistema Watson, que a gente começa ali como uma inteligência transacional, então a gente tinha atividades transacionais, BIA me dá seu extrato, BIA paga, faz um Pix, BIA, então eu tinha comando e tinha retorno da operação que eu precisasse ter. Então era uma coisa de atividade de serviço, né? Agora a gente começou já a pilotar a BIA generativa, logo vai estar aí nos apps de todos. E a BIA generativa é justamente isso, é a construção de uma comunicação que vai gerar cada vez mais insights comportamentais para o ajuste do banco de dados. Então, eu consigo discutir com a BIA se a gente, poxa, eu estou com dúvida, quero comprar um imóvel, vai ser crédito imobiliário ou consórcio? O que é que eu faço? E dentro de um banco, talvez com um pouco mais, né, 80 anos aí, e aí a gente vem de um histórico, né, de CRM, de junção de várias outras, de fusão de vários outros bancos, e tem na prateleira quase 1.900 produtos. Então, conectar esses produtos e fazer com que eu consiga ter a oferta correta no momento certo, ela tem um grande desafio. E aí a generativa, daqui a pouquinho, vai conseguir ajudar a gente muito com isso. Fantástico, gente. Eu vou até contribuir, acho que nem é tanto meu papel aqui, mas você trouxe um ponto que eu achei legal, de, às vezes, se antecipar o problema, né? Como que a gente pode tentar evitar que o cliente... Pô, às vezes, o problema já está acontecendo, né? Como que eu posso trazer a experiência dele um pouco melhor? A gente está com um produto novo que é o N, que é um chatbot, né? Uma tecnologia de AI para conversation. E um dos exemplos que eles passaram ali é... Um dos nossos clientes que já sabia que teve problema na entrega de produto para determinado CEP, se eu sei que quem está me acionando é aquele CEP, eu já aciono o agente que sabe resolver aquele problema. Então, ele já começa a comunicação sabendo com quem que ele está conversando e evitando que o desgaste seja maior, às vezes antecipando a solução ou a comunicação com aquele cliente, né? Muito bom. Agora, pessoal, eu queria que a gente começou a falar disso, eu só vou voltar um pouco, porque eu imagino que vocês também consigam falar um pouco mais, que é sobre o cliente mudando, né? Vocês criando todo esse esforço em entender quem é o cliente e personalizando a jornada dele e as comunicações, mas o cliente, ele muda o tempo inteiro, os hábitos, os gostos e até o momento de vida. Como que vocês vão se adaptando? Se vocês têm alguma experiência para contar, alguma parte dessa personalização que fica muito latente isso? Tem várias. Eu acho que vou citar aqui como exemplo, os bancos incumbentes mudaram, né? Graças às fintechs e o trabalho incrível, que não só o Inter, como o Nubank também, como os outros bancos que entraram depois no mercado, sacudiram esse mercado, principalmente com estilos novos de forma de comunicação, agilidade, a jornada mais fluida, e talvez para a gente repensar dentro do mesmo app, né? Quantos produtos, como é que a gente faz, como é que a gente conversa. E um desses exemplos de personalização é como a gente consegue trazer isso por uma matriz muito maior e talvez muito mais pesada, mas com a mesma qualidade de entrega, principalmente de segurança, né? Porque os bancos incumbentes, e até pela própria regulamentação, pela FEBRABAN, por todos os órgãos que gerem, a gente tem uma série ali talvez de limitadores para alguns recortes que terminam deixando o processo um pouco mais engessado. Então, uma das coisas que a gente tem feito lá, que eu acho que é muito legal e é um formato bacana, e talvez para trazer aqui de experiência de personalização, eu vou trazer o canal físico, é exatamente esse evento de regionalização, né? A gente costuma, pelo sotaque vocês não perceberam, eu não sou daqui, né, de São Paulo, sou da Bahia, mas uma das coisas que a gente conseguiu perceber, quanto a gente precisa de times diversos também, né, é que nessas personalizações, uma das coisas que a gente fazia era uma atividade muito forte de São João, lá no recorte do Nordeste, e a gente trazia muito exemplo que funcionava aqui, né? Tanto exemplo de comunicação como exemplo físico, do camarote, no estádio, para o show.
E a gente chegou à conclusão que lá isso não funcionava nada, não tinha aderência, não tinha interesse, não tinha satisfação. E aí a gente começou a mudar completamente o formato, não só da comunicação digital, ou seja, a mesma comunicação, a gente desmembra ela por sazonalidade e recorte, de geolocalização e de sotaques, de expressões menores. Então, eu acho que isso é um dos exemplos que a gente tem mais recentes e que agora eu espero que esteja muito bem empregado e que a gente tenha um mês de junho aí com mais satisfação. Mas isso foi uma das coisas que a gente tem aprendido, e aí vale também chamar o tema aqui da diversidade de equipe, né? Não só para alguns recortes de gênero, de idade, mas também de regiões, socioeconômica, tudo isso é muito válido, tá? É aprendizado. Com certeza. Não, e eu não consigo imaginar uma L'Oréal sem entender o cliente, entender o que o cliente está precisando e as mudanças que acontecem no mundo. Então, a L'Oréal é muito drivada por inovação, né? E todas as nossas inovações colocam o consumidor nesse cerne. E trazendo um pouco da questão da personalização de dados, etc., hoje todos os nossos times, e falando um pouquinho de equipe, todos os nossos times eles são treinados para ter um upskill em relação à análise de dados, analytics, a um grande database, para entender cada vez mais todos os inputs que a gente recebe do consumidor. Então, a gente não tem só alguns exemplos, mas isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso DNA. Falei aqui mais cedo, né, o tanto que é importante a gente conhecer o cliente, que é 100% digital. E no nosso caso, mais ainda, por sermos bancos, a gente tem acesso a uma infinidade de dados muito grande. Não somente o que a gente tem dentro do Inter, mas a gente acaba conseguindo dados dos outros bancos também. Então, você conhece seu cliente profundamente de fato. Então, mais importante do que personalizar a história, a trajetória do nosso cliente inteiro é individualizar. Então, de fato, ver a pessoa, o indivíduo, como um ser único ali dentro e trabalhar ele naquela jornada. Então, um projeto super legal que o time de marketing fez no Inter é o projeto de CRIAS, que a gente chama. Então, a partir do momento que você está com 17 anos, 11 meses e 29 dias, a gente vai startar uma jornada com você para te ensinar a tirar uma carteira de motorista, falar sobre sua jornada na universidade e começar a cuidar um pouco mais de você nesse momento. Então, não é só sobre o que eu tenho dentro do Inter, mas sobre você, indivíduo, suas necessidades, como que eu posso te atender, suprir e te ajudar ao longo da sua trajetória nova, né? Porque ele é um momento de vida, uma virada de chave muito grande, 18 anos no Brasil. E isso acontece em vários outros momentos. A gente tem clientes que são bebezinhos recém-nascidos, que os pais abrem conta para cuidar ali de uma poupancinha ali para toda a história de vida dele, até uma pessoa mais sênior ali de 90, 100 anos de vida. Então, como é que a gente não individualiza? São pessoas muito diferentes, com jornadas diferentes, necessidades diferentes. Então, a gente tem trabalhado bastante essa acurácia para que o cliente se sinta realmente ali especial. Eu gosto muito de abrir meu aplicativo, junto com outras pessoas que têm o mesmo aplicativo do Inter, para mostrar que 100% da nossa tela vai ser diferente. 100% diferente. Desde o saldo, os botões, o banner, é tudo absolutamente diferente, porque a gente é diferente. Então, por isso a gente tem tanto cuidado e quer tratar o cliente como um indivíduo único. Perfeito. Eu acho que dá tempo da última pergunta. Para quem está nos assistindo aqui, se vocês pudessem sugerir, por onde começar a personalização? Né? O que você, de toda a experiência, de com certeza tentativas e erros, né? O que realmente vale a pena e por onde começar? Escuta. E escuta não é ouvir, né? Ouvir a gente ouve muita coisa, mas escutar, parar, dedicar um tempo. Eu acho que lá a gente tem um trabalho, isso muito forte, que vai do presidente do banco a todos os estagiários, onde a gente tem uma rotina de escuta de cliente, ligar, entender. Pode ser um detrator, pode ser um promotor, pode ser um cara neutro, mas ligar, eu tenho 2 horas toda sexta-feira que eu ligo para cliente, às vezes na primeira ligação eu passo as 2 horas, né? Mas tem dias que eu consigo mais do que isso, e esse input de escuta de cliente é super importante. Eu, dentro da minha rotina, tem dias que eu trabalho de uma agência física, não sei aonde, estou passando por uma, resolvo, paro, trabalho, porque entrada, fluxo, dia a dia, como funciona. Então, eu acho que cada vez mais cliente no centro significa escuta com profundidade. E eu acho que isso não para encaixar produto, mas para entender aonde eu posso ser parceiro na tomada de decisão. E isso muda o mindset.
Acho que é isso. E co-construindo aqui, que eu acho que faz muito sentido com a questão da escuta, principalmente para quem é empreendedor, talvez tenha um pequeno negócio, não é um tamanho de 40 milhões de consumidores, fazer o básico bem feito é simples, mas dá muito resultado. Então, talvez se você tiver uma base simples de e-mail, se você tiver um pouquinho do comportamento de compra mesmo do seu consumidor, não precisa ter um grande time de engenheiros de dados ou uma grande plataforma de CRM. Começar do básico, com escuta, entendendo quem é seu cliente, fazendo o básico bem feito, o grande feijão com arroz, é um ótimo start para você fazer uma personalização. E até às vezes é mais fácil você fazer uma personalização sendo pequeno do que mover indústrias gigantes, né, com uma enorme base de dados. Então, acho que essa seria a minha dica. Não vou me delongar muito mais, acho que os meninos foram super sharps assim, na resposta, mas aproveitando um pouco do que a Nath trouxe, eu acho que independente do seu tamanho, se você ouvir bem o cliente, pode ser numa folha de papel, porque é um cliente por dia que você trata, ou se são 100 mil, 200 milhões de clientes que você trata, você precisa entender primeiro o que ele precisa. A partir do momento que você entende o seu cliente, você acaba dentro de casa descobrindo quais são as oportunidades que você tem ali, que seja para engajar, reter ou fazer novas vendas. No final do dia, a gente só sobrevive porque tem um cliente ali do outro lado. Então, o que ele de fato ali está precisando? Como que eu posso ajudá-lo? Então, acho que a escutativa ela é o principal fator aqui dentro para conseguir melhorar, personalizar e trabalhar cada vez de forma mais efetiva com o nosso cliente. Gente, muito obrigada, foi maravilhoso. Acho que essas dicas finais mostram o quanto que empresas tão grandes, negócios tão grandes, com soluções iniciais que todo mundo pode fazer, né? Conversar no ponto de venda, ter esse contato mais próximo com o cliente, de fato colocar, antes de pensar em qual ferramenta qual é a necessidade, qual é a dor que eu quero atender. Muito obrigada, foi muito rico. Nós vamos ficar agora aqui um tempinho na lateral, não vai dar tempo de abrir para perguntas, mas quem tiver interesse, a gente vai estar ali no final. Muito obrigada, gente, pela audiência. Obrigada a vocês. Able to learn from my lessons, was trying my best, but you know you got